Guaíba Regeneration Summit, o nome que traz Guaíba ao centro da renovação, da reconstrução, do rejuvenescimento, do reencontro, da conexão, reconexão. E o momento aqui é imprescindível, assim, estou arrepiado porque o dia de ontem e o dia de hoje me serviu para aprender, para conhecer a pujança de uma região, a pujança da nossa Costa Doce e principalmente as possibilidades que nós temos de conectar Guaíba, Costa Doce com o mundo através de eventos como esse, que foi sensacional, de ontem e de quinta e de sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite. Muita gente, muito público, gente diferente, estudante, jovem, criança, e isso foi muito bom. E eu queria fazer um breve resumo aqui. Estou recebendo a vice-prefeita Claudinha Jardim para bater um papo. Prefeita, muito obrigado por ter nos convidado, nos ter inserido no meio desse encontro. Estamos num aquário, nós podemos aqui compartilhar com tudo que aconteceu no entorno aqui. Isso é importante para nós nos amadurecermos e eu tenho certeza que a gente ajudou a conexão de alguma forma a reproduzir e muitos materiais estão sendo colocados à disposição para as pessoas que não tiveram conosco aqui poderem observar palestras, olha, palestras que dá vontade de chorar, palestras que rimos bastante e assim por diante. Vamos fazer um feedback do Guaíba Regeneration Summit. E tu que estava desde o primeiro dia, primeira horinha aqui, construiu esse negócio, que percepção tu teve sobre isso? Olá a todos da nossa querida acústica, que acompanha já tanto aqui as nossas ações em Guaíba. Foi incrível, assim, poder transformar a Guaíba num centro de debates, discussões, cases concretos, com muita conexão, levando comunicação e informação também para a população. São meses de preparo para a gente, de organização, de planejamento, captação de recursos, para a gente poder fazer um evento desse porte. E nós queríamos muito dar esse presente para a cidade de Guaíba no ano do seu centenário. Guaíba agora, no mês de outubro, então completa 100 anos e a gente entendia a importância de executar um evento como o Regeneration Summit para poder prospectar já os próximos 100 anos da cidade. Como que vai ser o futuro dessa cidade e dessa nossa região, porque nada está solto e nada é isolado, Sim. A gente trabalha como região, mas como que vai ser esse futuro se a gente não começar a inspirar, a motivar, a refletir, a debater, a fazer trocas e também trazer conhecimento para as pessoas daquilo que está no entorno, né? Eu acho que o saldo, a semente de plantar conhecimento, vibração, para mim, assim, tudo, né? Eu tenho absoluta certeza que as pessoas trocando cartão, trocando telefone, já que se conectou. Muitas prospecções de oportunidades de novos negócios, de novas ideias, vão com certeza ter nascido aqui do nosso Summit. Eu vou te contar, a Olifeira saiu 2 empresas aqui que eu entrevistei, saíram de contatos numa feira que não tem nada a ver com tecnologia, mas eram empreendedores que estavam no momento. E isso, para te ver o seguinte, só tu juntar pessoas já dá conexão. E na verdade, da gente poder também unir gerações para que aprendam uns com os outros. Então, nós trouxemos os nossos estudantes dos 9º anos, estudantes da rede estadual, do ensino médio. Nós tivemos também expositores que são do técnico, de curso técnico que tem na nossa cidade, para que possam pensar o que vai ser do meu amanhã. A gente tem que viver o agora, né, Fábio? Mas tem que plantar essa sementinha de esperança, de perspectiva de vida, né? E aí tu vê as conexões, pessoa apresentando o seu trabalho, arrumadinho, bonito, às vezes tímido. Se desafiando. Não, muito desafio. E a hora que nós colocamos eles aqui no microfone, 2 ou 3 que eu me lembro, assim, tremendo na minha frente, mas são os empreendedores de 20 anos que tem uma bagagem de trabalho, mas tremem na frente de uma divulgação como essa. E é isso que eu queria ver contigo, assim, ó, esse espaço físico que vocês montaram na beira do Guaíba, essa conexão com o barco chegando toda hora, descendo um monte de gente aqui. Então, acho que assim, essa conexão também é importante, ligar
Porto Alegre, região metropolitana, metade sul do Rio Grande. Nós tivemos também esse cuidado de proporcionar de forma gratuita o acesso ao evento, e por isso que a gente buscou também um aporte com a iniciativa privada. Então, a realização e a iniciativa é do poder público, mas com um grande engajamento das empresas parceiras, dos apoiadores, patrocinadores, a CMPC, a Aeromote, a TKE, também a Ubra Guaíba, a universidade, né? E o Sebrae foram primordiais para a gente poder realizar o evento. Muitos hubs tecnológicos aqui apresentando as suas iniciativas por meio das startups da nossa cidade, também da região, expositores, mais de 80 painéis, 4 palcos com atividades simultâneas, a Arena CMPC, a Arena Fecomércio, e também a gente teve uma arena que era do centenário no catamarã. Não, aquela foi sensacional. Fazer justamente essa conexão do meio ambiente, da sustentabilidade que tanto se fala. E a gente aqui é muito privilegiado enquanto cidade por ter o Lago Guaíba costeando o nosso centro, né? Muito legal. Bom, eu acho que aqui plantou dezenas ou centenas de sementes. Vamos aguardar o próximo Summit, eu tenho certeza que vai acontecer. Vamos falar um pouquinho da administração aqui. Eu conversei agora há pouco com 2 moças de um serviço que eu achei muito legal, chamado Família Acolhedora. Olha, quase que no final nós debulhamos de choro. É muito bacana esse trabalho profundo que é feito sobre trabalho sobre crianças e acolhimento. Essa entrevista vai estar daqui a pouquinho na nossa live. Eu queria falar um pouquinho sobre crianças. Você está aqui em Guaíba, e no caso da Claudinha, que é a vice-prefeita, que tem um trabalho de escola, foi professora, se formou, aperfeiçoou. Tu tem um trabalho magnífico aqui sobre crianças. E esse trabalho sobre amizade, a criança amiga da criança, coisas de cuidado, coisas de formação, de acolhimento, tudo isso soma isso. E vocês estão conseguindo fazer de Guaíba um case de multiplicação para outros municípios, para tentar entender esse processo. E eu queria que tu me falasse o porquê cidade amiga da criança. Certo. A gente começa a entender que a Guaíba do futuro e de uma década para frente, ela vai ser formada pelas nossas crianças. E a gente começou a perceber, enquanto gestão, que será que a gente estava de verdade colocando a criança como protagonista das nossas decisões nas políticas públicas? Então, a gente decidiu que a gente teria aqui um grande programa guarda-chuva que se chama Guaíba Cidade Amiga da Criança, onde a gente vai preparar, já estamos preparando a nossa cidade para as crianças, principalmente da primeiríssima infância, que é até os 3 anos de idade, porque uma cidade que, de verdade, ela é boa para as crianças, ela é boa para todos. E aí, nisso, são ações que não envolvem apenas a saúde, a educação e a assistência social, mas são ações que trazem a cultura, o esporte, são ações que estão reorganizando todas as nossas praças públicas, a mentalidade do dia a dia da cidade, a mobilidade urbana, caminhos seguros para as escolas, novas sinalizações, atividades com as crianças em que elas vivenciem esse momento também como multiplicadores dessa questão, por exemplo, de segurança no trânsito. Começamos a refletir mais forte sobre o que nós, adultos, estamos proporcionando para as nossas crianças. E o primeiro ponto para isso foi: não basta a gente dizer que a criança vai ser a protagonista das nossas ações. A gente precisa colocar orçamento para que isso venha a acontecer. E aí a gente buscou uma consultoria que ela é gratuita com a Urban 95, é conhecida mundialmente, está em mais de 65 municípios aqui do Brasil. Guaíba hoje aderiu, é uma consultoria gratuita, mas com muita qualidade, que começa a fazer com que a gente, que é adulto, enxergue a cidade na perspectiva de uma criança de 95 centímetros, né? Na questão da sua mobília pública. E será que essa cidade, ela está pronta para essa criança? Será que a gente tem nos playgrounds abertos
brinquedos que a criança possa despertar a sua criatividade e propícios para essas crianças menores nas nossas ações do esporte. Que legal, será que a hein? primeira infância está fortalecida? Então a gente iniciou esse trabalho assim. Depois nós aderimos também à Rede Brasileira Cidade da Criança. Estamos investindo em formação para alguns servidores de carreira poderem fazer com que isso não seja algo do Maranata e da Claudinha, mas para Guaíba. A gente vai saber, óbvio, no futuro se essas coisas todas estão dando certo, mas a gente acredita muito no brincar livre. A ferramenta que hoje as crianças têm desde bebê já é celular, tablet, jogos eletrônicos. Mas se o adulto não proporcionar o brincar livre, as coisas todas que são possíveis e que estão à mão e que fazem com que a convivência familiar aconteça, isso não é a criança que vai conseguir ter, né? Sim, a cidade ou a administração lança as ideias, mas quem tem que comprar a ideia é a cidade. Fábio, O bairro, todo a mundo, gente né? fez uma legislação e conseguiu instituir aqui em Guaíba um comitê, que é o Comitê da Infância. Eles têm um mandato de 1 ano, foram empossados no dia dos 99 anos do município. O mandato deles vai até o dia do centenário. E é um comitê formado por 22 crianças, meninos e meninas da rede pública estadual e municipal que se inscreveram, querendo fazer parte como se fosse um conselho municipal que só tem criança. Ok, muito bom. E a gente reúne eles mensalmente, faz um despertar com eles de conhecer o dia a dia da cidade e trabalha a escutativa. O que essa criança tem para nos dizer? A gente já começou uma ação, Deve vir sugestões. É maravilhoso. Deve vir umas coisas malucas também, né? É muito bom, Mas é muito assim, bom. E às vezes as crianças estão em bairros diferentes. Para ela, a observação dela naquele bairro é uma forma diferente do cara que está no centro. Então... E as trocas, e aquela... Eles são, assim, muito espontâneos nas suas colocações. E nós temos uma das nossas crianças do comitê, é uma menina, uma aluna nossa que é cadeirante. E a gente já fez algumas saídas de campo. Uma delas foi para conhecer os pontos culturais da cidade. Isso foi em dezembro. E a dificuldade que a gente encontrou com o grupo de poder fazer a mobilidade dela. O ônibus era um ônibus acessível, que levou eles para os pontos, mas para atravessar, por exemplo, a rua, tinha faixa de segurança, mas os cordões das calçadas, eles não estavam rebaixados. Sim, não tem a rampinha. E aí as crianças trouxeram já essa constatação. Enquanto eles estavam nas férias escolares, a gente fez um grande mutirão com a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade e começamos, então, a ação de rebaixamento dos meios-fios já, pelos pontos culturais, históricos, as escolas e os postos de saúde. Eu visitei uma cidade na Alemanha chamada Bad Kreuziger. É perto da cidade que eu fiquei uns dias ali. E é uma cidade com muitas pessoas idosas, muitas pessoas idosas. Tem águas termas também, tem muita visitação de alemães, os turistas lá. O que eles fizeram, que eu achei bem isso que tu falaste, é uma cidade preparada para pessoa idosa. Então os cordões da calçada são rebaixados, o ônibus chega na altura, as pessoas não... Então, Claudinha, às vezes, quem está de bem de saúde, que consegue levantar a perna 40 centímetros, 30 centímetros, tem que entender o seguinte, mas e aquela pessoa que levanta só 10 centímetros? Como é que ela sobe no ônibus? Então, é muito legal isso, o olhar da criança... E tu falaste uma coisa sobre a altura do brinquedo. Na praça tem um sanitário para uma criança? A lixeira, o bebedouro d'água. A nossa praça principal agora tem, além do banheiro para os adultos, o banheiro também infantil. Tudo são ações que estão em construção. Sim. A gente ainda quer começar a fazer a transformação de brinquedos não tão estruturados, que eles possam despertar mais essa questão da criatividade, construir autonomia e menos ferro, sabe? Menos concreto, mais natureza. Você sabe que eu acabei de vir do Dom Feliciano na segunda-feira, fui lá, e lá tem uma pracinha de criança que ela é separada em duas. Para os bem pequenininhos, que tem piso tátil diferente. E que trabalha a inclusão. Não, e no outro lado, a pracinha para os maiorzinhos. Então, no mesmo evento, tem uma separação física. Por isso que a gente fala que a cidade que ela é preparada para criança, ela vai ser uma cidade que ela está incluindo a todos. Porque tu vai organizar uma praça, ela vai ter estrutura de segurança, iluminação, lixeiras, bancos. Isso desperta mais o convívio das famílias. A gente está perdendo esse contato das famílias. As crianças brincar ao ar livre nas ruas dos seus bairros, o centro da cidade proporcionar isso. Então, a gente está fazendo uma nova formatação na cidade com esse olhar. Temos um comitê
Comitê das Crianças. Das crianças, que envolve e decide ou sugere, né? Isso aí. Políticas públicas para Guaíba. Agora, no centenário, troca, eleito novas... Eleito um ano de mandato para que outras crianças também tenham a oportunidade de poder participar, claro, né? Com certeza. Bom, e tu tá vendo assim, nesse foco desse trabalho, as famílias, as pessoas perceberem que, pô, que legal, estão fazendo isso... É que às vezes a gente faz e a cidade não compra ou não vê o que está acontecendo. A gente iniciou dentro da gestão a sensibilização, porque os gestores têm que entender a importância que é executar essas ações. Então, antes, por exemplo, a gente tinha aula de yoga para melhor idade pela Secretaria de Esportes. Hoje, além da melhor idade ter aula de yoga, a gente tem uma turma que é para criança, para yoga também, e também para gestantes. Aí a gente já aprimorou o nosso encontro de bebês, que a gente tem um grupo de bebês que faz interação. Começamos com uma ampliação do nosso programa da Primeira Infância Melhor, o PIM, e do Criança Feliz. Dobramos a nossa meta de atendimentos e todas essas ações que vão trabalhando, então, desde a gestação até os 5 anos e 11 meses, fortalecem o aprendizado dessa criança. Por exemplo, quando ela chega lá no primeiro ano do fundamental, a gente fez um pacto pela educação. A meta principal é que as crianças aprendam a ler e escrever na idade correta, sem distorção idade-série. Isso é um grande movimento que a gente faz também enquanto cidade, para que a gente depois no futuro evite evasão escolar, para que a gente permita que a criança, independentemente de onde ela mora aqui em Guaíba, ela tenha as mesmas oportunidades. É que a legislação para estudante ou para criança é uma, não impede que o município avance, coloque coisas a mais, até língua estrangeira, coisas que possam trazer trabalho, inclusive perspectiva de trabalho. E esta relação da escola de turno integral em Guaíba, como é que você tem visto essa situação assim? Tem permitido resultados importantes de mais conectividade da família com a criança, sabendo que a criança está na escola, está cuidando, contraturno? Como é que está funcionando isso? Nós temos uma rede de proteção hoje à criança na nossa cidade, que ela está cada vez mais estruturada, porque, ao mesmo tempo, temos um índice elevado de crianças que sofrem violência doméstica e abuso infantil. Por meio dessa ampliação de carga horária na escola, a gente consegue que essa criança esteja num ambiente seguro por mais tempo, mas não pode apenas estar ali, né? Tem que ser proporcionado às atividades que vão desenvolver nessas crianças habilidades. Então, nós temos algumas escolas da rede municipal que já estão com o turno integral. Temos alguns alunos de várias escolas que participam do projeto de contraturno, que é uma parceria com a CMPC, por meio do Instituto CMPC. Nós temos também as atividades hoje da Secretaria de Esportes e da Secretaria de Cultura, que é específico para crianças. Temos o CEIAG, que é o Centro para Criança Autista da cidade de Guaíba, que faz os atendimentos terapêuticos no turno inverso da escola, permitindo que essa criança consiga evoluir dentro daquilo que ela pode, né, fazer a sua superação. Vamos inaugurar ainda esse ano o IMESP, que é o Instituto Municipal de Educação Especializada, para aquelas crianças que têm um diagnóstico de algum tipo de deficiência muito severo e que, dentro da escola regular, elas estão em sofrimento, sim, assim como a sua própria família, o seu professor, os seus colegas. Uma coisa nova. Então, nós temos, assim, eu sou um pouco suspeita para falar, porque tem um mundo muito ativo acontecendo nesse momento, com o foco nas crianças. E, além de tudo isso, durante o período de férias, as nossas escolas dos bairros em vulnerabilidade participam do projeto Férias na Escola. Começou na pandemia, em que a gente viu que todo o recurso da merenda escolar estava ficando estocado, e a gente pensou, nossa, as crianças precisam desse alimento e está aqui. E a gente começou a distribuir, então, para as famílias, para os alunos, né, para os alunos de cada escola, esses alimentos. E aí a gente iniciou com um projeto que se chamou Férias Sem Fome. Então, a gente abriu as escolas no período de férias para que as crianças fossem almoçar na escola. No primeiro ano, a gente fez assim. Só que a gente sentiu que a gente podia mais, porque a adesão foi instantânea e as crianças precisam também ser crianças no período de férias, né? Pois é, e aí é o momento de se encontrar com os colegas. E aí criamos o Férias na Escola. Então, é um período de férias que a gente faz as atividades, aí não são pedagógicas, elas são culturais, sim, esportivas, lúdicas, de lazer, lúdicas. Aí a criança
chega, toma café, participa das atividades e almoça. Agora, nesse último período de férias de verão, a gente inverteu, porque a gente viu que no período de férias, muitos acabavam dormindo pela manhã, a mãe ia trabalhar, ficava dormindo e não acabava indo pro projeto. Então, a gente começou como esse ano? A criança chegava às 11h30 na escola, almoçava, fazia as atividades diferenciadas, tomava café e aí retornava para casa às 4 horas da tarde. É um assunto que eu percebo que tu tem uma paixão por esse tema. Então, é um tema assim que eu acho que... e é um tema assim, como tu disseste, né? O impacto de uma decisão de hoje leva 5, 10 anos, 15 anos, a gente não fez isso. Mas eu fico feliz que tem uma decisão de uma tomada de decisão. Senão tu protela para o ano seguinte, dá 2 anos e a criança não acontece. E assim, a gente precisa começar, depois a gente vai lapidando. As pessoas, às vezes, e na gestão pública tem muito isso, mas o projeto ideal é esse, vai custar tanto. Tá, mas quem sabe a gente adapta ele e inicia para depois poder seguir. E o Summit, as pessoas devem estar perguntando, mas o que tem a ver Guaíba Summit com Cidade Amiga da Criança? Para a gente poder proporcionar tantas ações para as crianças, a gente precisa ser uma cidade que tenha economia forte. Então, as empresas que vêm se instalar aqui, o município ter essa vocação para novas atrações de investimentos, tudo isso vai fortalecendo que as pessoas queiram morar aqui, queiram seguir aqui em Guaíba, sabe? Que elas busquem realizar os seus sonhos na nossa cidade com as suas famílias. E é legal, assim, daqui a pouco até uma sugestão. Daqui a pouco tu tem uma cartilha, a empresa pediu a abertura de CNPJ na tua cidade para pegar o alvará. Tu dizer, olha, Guaíba aceita e aqui tem um manualzinho, uma ideia. Quem sabe vocês nos ajudam nesse processo de adotar uma praça, de fazer um negócio. Então, eu acho assim... andando. Daqui a pouco as empresas vão entrando junto, a cidade, o bairro, então a coisa acontece. E o empresário quer ver a cidade que escolheu, né, vivenciar seus negócios prosperando. Então, a gente iniciou, e tem muitas parcerias positivas com canteiros, rótulos, esse embelezamento da cidade, essa questão com essas praças, nessa modelagem nova, mas, às vezes, também as pequenas ações. Nós criamos um cantinho na recepção da prefeitura, é um lugar que chega muita gente durante o dia, né? E a gente tem um cantinho lá, que é o cantinho do brincar e de amamentação. Então, é um canto especial, organizado, para que a mãe possa, enquanto está ali esperando algum atendimento, amamentar com calma, a criança possa ter um espaço para ela. Eu nunca vi isso no espaço público. A gente está adaptando. Como vocês recebem gente aqui, né? Muito. Impressionante, tu vai segunda, vai terça, vai quarta-feira. A prefeitura é uma... que nem a gente fala, a gente está ali para servir. Então, nós começamos agora a adaptar os nossos banheiros também, dos equipamentos públicos, para que a gente tenha trocadores, não só no banheiro feminino, como no banheiro masculino também. Esses cantos de amamentação também em outros espaços, como as EMEIs, os postos de saúde... Os espaços kids da mesma forma. Então, são pequenas ações que vão fazendo essa grande onda acontecer. E o legal é que muitos lugares que são particulares, como cartório, alguns empreendimentos, começaram também com essa iniciativa. Muito bom. Essa é Claudinha Jardim, vice-prefeita de Guaíba, que nos deu a honra dessa entrevista. E repito e parabenizo a tia, a administração toda, o Marcelo, a Deise, ao Kleber, o Alexandre, todos que nos atenderam aqui. Mas eu acho que Guaíba deu um passo super importante. Teremos grandes novidades em Guaíba logo e a gente tem que fazer e continuar essa conexão cada vez mais positiva. Muito obrigado, parabéns para vocês de coração e que a gente seja cada vez mais unidos, a região, nosso estado, em prol de crianças, de jovens, de adultos, de mulheres, de homens, de todo mundo aqui. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço. Um grande abraço para todo mundo que acompanhou esse nosso bate-papo e que a gente consiga, de verdade, viver lado a lado, em harmonia, com muito respeito, sonhando juntos e construindo porque é possível. Muito bom.